Mais um dia de queda na Bolsa de Valores, ainda naquela visão do risco fiscal, mas também tem envolvimento macroeconômico. Então a gente vai entender o que está acontecendo nos Estados Unidos, China e Brasil. Brasil que está puxando para baixo, a gente pode ver que o Ibovespa então está caindo quase 2% nesse momento. Isso puxado pela Petrobras para cima, porque a Petrobras teve anúncio de dividendos de 1,32 por ação, e dá quase 4% de yield ali de uma só vez. Isso fez as ações ficarem ali próximo do 0 a 0, um pouquinho positivo, quando eu acabei de ver. Vamos ver aqui na Confiro como é que tá. A Petrobras tá, olha só, subindo 0,4%, então tá mesmo naquilo ali, ficando no campo positivo, porque é um bom anúncio de dividendos, traz aqui uma expectativa de que os dividendos da Petrobras não sejam afetados também no longo prazo e tudo mais, toda aquela história que envolve a Petrobras e a dinâmica dos dividendos. Então, isso aqui ajudou a dar uma animada, o que ajudou o Ibovespa a não cair mais do que 2%, porque ele tem um grande peso na bolsa. Mas, por outro lado, a Vale vai caindo forte. A Vale também tem um peso grande e a Vale cai 5,7%, puxando um pouco o Ibovespa para baixo. E essa queda não é exclusiva da Vale, agora R$60, ainda há pouco estava abaixo de R$60, né? Preço muito bacana para a Vale, só que dessa vez a queda não é alguma coisa com a Vale e nem com o Brasil necessariamente, e sim o aspecto aqui China, Estados Unidos, que a gente já vai ver. Então a BHP cai 4,7%, é lá do exterior, a gente vê a Rio Tinto caindo 5%, também é do exterior, então a gente vê que afeta não somente aqui a Vale brasileira, como outras mineradoras aqui do mundo. Está envolvido diretamente com a China, né? Então, basicamente, embora a Vale tenha uma dinâmica um pouco mais negativa e a Petrobras um pouco mais positiva neste pregão, é só a gente partir para a terceira maior empresa com peso no Ibovespa, que a gente vai ver também uma queda nessa faixa, o Itaú aqui caindo cerca de 2% também. Então é uma queda generalizada, tem fatores externos, mas está muito focado aqui nos problemas do Brasil. Então vamos começar entendendo o que está acontecendo pelo exterior, até mesmo para a gente entender o que está acontecendo com a Vale. Então a gente fala ali primeiro dos Estados Unidos, chega na China e aí finalmente no Brasil a gente tem uma dinâmica então geral do que está acontecendo para a bolsa, está apanhando tanto, tá? Então nós temos aqui o Fed desacelerando o corte de juros, mas ainda assim derrubando a taxa de juros em 0,25 pontos percentuais, o que era amplamente esperado pelo mercado, tá? Como eu já havia mostrado para vocês, o pessoal esperava exatamente este corte. Por quê? Porque a atividade econômica se mantém aquecida, enquanto a inflação, ao mesmo tempo, está caminhando ali para a meta. Então, essa dinâmica pode proporcionar ali ainda uma queda da taxa de juros, mas não precisava ser de 0,5 pontos percentuais diante da leitura desses dados, que a atividade econômica volta e meia dá uma tropicadinha ali, até mesmo porque a juros está alta, mas ela ainda se mantém aquecida, tá? Então a gente vê a taxa de juros americana que foi subindo até chegar ali em julho de 2023 ao topo de 5,5%, se manteve até o mês 9, quando caiu meio ponto percentual e agora cai 0,25 pontos percentuais. E a grande dúvida do mercado é, será que dá para manter uma queda de 0,25? Vai cair meio por cento? De repente vai manter a taxa de juros? O que vai acontecer nas próximas reuniões? Essa é a dinâmica um pouco do mercado, agora com o Trump eleito. Ele tem uma expectativa aqui de gastos, assim como a Kamala também tinha, então ambos aqui poderia mudar um pouco essa dinâmica. É as promessas das eleições, né, infelizmente. Então, nós temos aqui, para dezembro, o pessoal esperando que vá cair 0,25 pontos percentuais, 70% espera isso, mas existe 30% da galera achando que não vai cair a taxa de juros, né? A gente vai ter que ver, tem muita água para rolar, até lá a gente vai saber disso. Mas o fato é que o Jerome Powell disse que as eleições não iriam afetar esse curto prazo, a gente vai ter que esperar, ele vai ter que trabalhar com dados, ele não pode trabalhar, não, o Trump disse que vai, não existe isso, então ele está vendo o que está acontecendo agora, então por enquanto ainda não entra nas contas a questão do governo, né? Ele vai ver ali o que vai, conforme for de fato concretizando as iniciativas ali, o Trump, né? Por enquanto ele só ficou ali na fala, assim como a Kamala também tinha aqui muitas questões de estimular ali a economia e tudo mais, né? Enfim, então com a vitória de Trump e o corte de juros 0,25 pontos percentuais, os Estados Unidos, o S&P 500 e o Dow Jones caminham para a melhor semana no ano, porque sim, o S&P 500 está em alta. Como vocês podem ver, o ETF SPY do S&P 500 aqui na Confiro subindo mais uma vez hoje, 0,5%, é uma
alta modesta, mas ele já vinha em alta aqui nos últimos dias, né? Inclusive no ano ele tem uma alta de 27,1% em dólar, né? Isso aqui em reais, então é melhor a gente não ver para a gente não ficar aqui com inveja absoluta. Então a Bolsa Americana está disparando enquanto a brasileira está no negativo no ano. Se por um lado temos de esperar as medidas entrarem na prática, ali na realidade passarem a funcionar, o fato é que já existe muita expectativa no mercado, inclusive a China já está reagindo aqui, o mercado não gostou muito, a gente já vai falar lá. Só que o que acontece, o que eles estão reagindo aqui? É a questão da taxação dos produtos chineses em até 60%. Essa é uma das medidas que o Trump pretende fazer. A China exporta muito para os Estados Unidos. Por outro lado, a China também acaba importando ali dos Estados Unidos muito produto agrícola, por exemplo. Isso pode mexer na dinâmica do agro, de repente melhorar os preços, de repente favorecer aqui o Brasil, né? Enfim, isso é uma dinâmica que a gente vai ter que ver como é que vai acontecer, mas o fato é que está sobre o radar. Isso aqui pode trazer uma desaceleração na China, porque a China mais exporta do que importa dos Estados Unidos, né? Então isso pode desacelerar aqui as coisas, tá? Bom, e aí, nessa dinâmica toda, nós temos também o fato de que o Trump ele vai incentivar aqui, né, a questão de moradias, questão aqui imobiliária, então isso pode acabar também compensando um pouco, de repente, o resfriamento na China, os Estados Unidos ali no longo prazo. Mas só o tempo, a gente vai ter que ver aos poucos, não adianta querer achar que vai acontecer tudo aqui antes de realmente estar acontecendo, tá? E aí nós chegamos então à grande decepção, que é o pacote de estímulo chinês de 1,4 trilhão focado aqui em governos locais, e isso trouxe uma grande decepção ao mercado. O mercado estava esperando ajuda aqui aos consumidores, olha só. Então esse pacote de 1,4 trilhão é para ajudar o crescimento da China a voltar ali a 5%, né, que eles estão esperando e tudo mais, e ainda observando o que o Trump vai fazer, né, aquela questão lá dos 60% do imposto, né, então o comitê autorizou que os governos locais altamente endividados fizessem aqui os planos para reestruturar as suas dívidas. Só que as autoridades não autorizaram medidas adicionais para estimular diretamente a demanda doméstica, decepcionando os mercados que esperavam que o pacote também ajudasse os consumidores. Então, o mercado estava querendo aqui pacote de estímulos para realmente ali chegar ao consumidor, para ele comprar casa, aquela história toda lá, né? Então, as medidas extras para recapitalizar os grandes bancos, comprar imóveis inacabados e fortalecer o mercado consumidor ainda estavam sendo estudadas, de acordo com o Financial Times. O país passa por uma grave crise imobiliária, um dos setores mais importantes da economia, como vocês sabem, né? E afeta diretamente em cheio o minério de ferro. Então o pessoal esperava isso, mas eles ainda estão estudando. Eles não falaram que não vai fazer, só que eles estão estudando. Isso aqui já foi o suficiente para ter um desânimo infinito com o mercado. Por que eles estão estudando? Eles estão esperando exatamente o que o Trump vai levar adiante, né? Só que isso pode demorar um pouco, né? O Trump prometeu isso, mas quando será que vai sair, né? Então, eles estão tentando aqui ser mais cautelosos no que eles vão anunciar, e isso fez o minério de ferro desabar. Os analistas comentam, inclusive, que se totalmente implementadas as tarifas de Trump, podem derrubar o PIB da China, no momento que a economia está vulnerável. A indústria de manufatura e exportações da China tem sido um dos raros pontos positivos para a economia neste ano, compensando a fraqueza doméstica e ajudando o Pequim a se aproximar das suas metas de crescimento. Então, exatamente ali onde está indo melhor, tem um risco aqui com as medidas ali do Trump, mas de novo, a China pode tentar contra-atacar em alguns pontos, mas de qualquer forma é um jogo aqui, uma guerra fria que a gente vai ter que esperar mais ali como é que vai ser o desenrolar disso. Fato é que a Vale e as outras mineradoras estão pagando o pato. Se você for ver os preços do minério de ferro, eles já vinham caindo com algum receio, eles caíram mais um pouco ontem e hoje, agora na verdade, eles estão até subindo um pouco aqui, né? Na verdade também tem uma dinâmica um pouco diferente aqui de horários, né? A Ásia e o resto do mundo. Como a gente pode ver, os preços do minério de ferro em Singapura recuaram 2,16% já antes mesmo da abertura do pregão, então por isso que a Vale e as outras mineradoras já foram caindo ali ao longo do dia, tá? Então tem essa questão da dinâmica dos horários. Bom, então antes de entrarmos no assunto Brasil, a gente vê a Vale a R$60 caindo com a dinâmica da China, onde o minério de ferro pode de repente atingir aqueles fundos que ele fez recentemente novamente, né? Não tá tão longe disso, assim como a Vale também não tá longe dos seus próprios fundos. A diferença é que a Vale desenrolou uma série de questões aqui internas dela e o mercado, quando vinha começando a colocar as ações para cima, veio a questão China e já começou a bater tudo de novo, então a Vale vai ficando barata novamente e mesmo que as de fora estejam caindo, a Vale ainda está descasada
com as mineradoras lá do exterior. E é bom te lembrar que se você quer comprar a Vale ou alguma mineradora do exterior, ou mesmo o S&P 500 que está desempenhando bem, subindo 0,6% nesse momento, com grandes altas ao longo do ano, com as perspectivas positivas do Trump reduzir os impostos para as empresas americanas, ou de repente você quer investir aqui no Bitcoin, também você pode investir. Enfim, nós temos aqui a possibilidade de investir em tudo isso via CoinFury, a corretora que eu utilizo, porque ela é totalmente livre de taxas e é bem flexível. Só que quando você for se inscrever na CoinFury, utiliza o meu código de convite, TOPIACOINS, que aí você vai concorrer até R$ 1.250 em ações do Banco do Brasil. Eu não posso discordar de você que a Bolsa Brasileira está barata, que tem muitas oportunidades, que pagam bons dividendos inclusive, mas você não pode ignorar que o real é um lixo. O real é uma porcaria que sempre vai perder para o dólar no longo prazo. Ele pode cair semana que vem, ele pode cair mês que vem, mas eu tenho certeza que daqui a X anos ele vai estar maior, ele sempre tem essa tendência de subir. Então é importante você ter alguma posição nos Estados Unidos. O Warren Buffett diz, compre o S&P 500 sempre, não importa o preço, só vá comprando regularmente, caso você não tenha tempo para acompanhar mais de perto a economia. Se você tiver, sim, você começa a fazer stock picking, pega um ETF que de repente não está tão esticado como o S&P 500, mas é importante que você tenha alguma estratégia para ter ações no exterior, tá? Não fique aqui só olhando, deveria ter comprado. Cara, o deveria ter comprado de hoje pode ser um novo deveria ter comprado do ano que vem, esse que você tem que entender. Mas óbvio que o ideal é que se você ainda não tem uma posição no exterior, que vá indo devagarzinho, né? Porque nunca sabe se quando vai ter uma correção lá também, mas é importante você estar dentro do jogo. E finalmente vindo para o Brasil, já começa o dia com uma má notícia, inflação vindo alta, 0,56 nesse mês, inflação vindo acima das expectativas do mercado, levando a inflação para cima da meta, tudo aqui de ruim em relação à inflação. A gente vê a alimentação subindo 1,06%, que é onde a população ali sente mais, e eu sempre achei meio fake essa parte da alimentação e bebidas, né? Eu não sei, deve estar avaliando o caviar, porque nunca estava subindo e eu só vejo o mercado subir. Enfim, agora a gente vê uma alta, a habitação também sobe 1,5%, aí temos aqui outros tal. Isso com transportes puxado para baixo. Imagina se o petróleo dá uma disparada. O que acontece? De novo, o transporte, que é uma commodity, basicamente está puxando para baixo. É uma sorte aqui, se o petróleo der uma subida, aí o negócio lasca, tá? Temos aí outras questões aqui, despesa pessoal e tudo mais, enfim. Nós temos aqui um IPCA vindo acima do esperado, um IPCA que leva acima do teto de inflação, que chega a 4,76, sendo que o limite é 4,5. E a meta não é 4,5, a meta é 3. Então estamos longe da meta e até mesmo com essa folga de 1,5 estamos ultrapassando. Então aqui já é a prova de que existe sim uma preocupação com a inflação, existe sim uma preocupação com os gastos. E aí quando a gente volta agora na questão do corte de gastos, que era esperado para hoje, já resolveram adiar de novo, estão adiando uma vez atrás da outra. E isso causa, óbvio, uma péssima perspectiva aqui para o mercado. O mercado não gosta nada. A gente vê aqui o governo anunciando investimento de 3 bilhões em Lei Rouanet, que vai até, sei lá que ano aqui, 15 bilhões até 2027, é uma porcaria isso aqui. Na contramão dos cortes de gasto, o governo planeja reajustes a funcionários de confiança até 30%. Então você que gosta da esquerda, eu sou fã da esquerda, você não é um cara de confiança, você é o cara que vai pagar. A confiança que você tem é de pagar os seus impostos para os cargos de confiança terem um aumento de até 30%. Então fica pianinho aí, tá? Que não é a sua vez de comer picanha, é a vez dos companheiros comer picanha. Então é sempre assim, né? Socialismo para vocês, capitalismo para a gente. Essa é a forma como funciona. E aí nós temos aqui as empresas estatais. O Correio é o retrato de como funciona a desgraça das estatais de modo geral. Já são ruins a maioria delas nos governos de direita e são piores ainda no governo de esquerda. Ainda bem que esse cara aqui, Temer, junto com o Meirelles, eles arrumaram muita coisa e não deixam mais pôr a mãozona na Petrobras, no Banco do Brasil, elas estão mais seguras, né? Mas ainda assim, a Petrobras tem alguns receios, mas enfim, elas são muito melhores do que as estatais do povão ali, né? Bagunçam com os Correios. Olha o que fizeram. Estava dando lucro no governo anterior, desde que o Temer entrou ali, já começou a dar lucro, né? E aí o que acontece? 2020,
assumiu o novo governo em 2023, já deu prejuízo, ele puxou, ele fez uma gambiarra contábil para jogar o prejuízo para 2023 aqui, o do Bolsonaro que tinha dado lucro, né? Então todos os anos do Bolsonaro tinha dado lucro, os Correios, aí ele fez uma jogadinha aqui, né? Uma contabilidade do amor e jogou lá pro governo anterior. Só que não adianta nada, porque é um rombo. 2024, nem o primeiro semestre já cloft, 1,35 de prejuízo. O que ele vai fazer? Ele vai jogar pra Dilma? Ele gosta de jogar as coisas pra Dilma, joga pra ela lá. Quem sabe ela acerta. Ó, pega uns anos, joga pro Temer, né? Vai jogando aí. É contabilidade criativa. Só que não adianta tapar o sol com a peneira, meu amigo. O mercado, ele vê isso tudo. Então lá vai eu explicar pela milésima vez por que eu detesto tanto o funcionalismo público, porque existem excesso de funcionários, excesso de pessoas. A gente vê quando cada empresa vai ser privatizada o quanto que diminui de funcionários. Então é 4, 5 vezes menos funcionários. A empresa roda com lucros cada vez maiores. E o funcionário público, como os Correios, tem um excesso de funcionários, muito provavelmente. E nesse meio tem uma série de pessoas que são bem vagabundas, que não fazem porcaria nenhuma. Tem outros que até querem trabalhar ali, mas não tem trabalho para elas, não aparece, elas também não correm muito atrás. E tem realmente os caras que dão sangue, dão trabalho, que trabalham pra caramba. E é isso. Em todas as empresas nós temos pessoas ruins e boas. Só que na empresa privada você é ruim por algum tempinho, você é demitido. E o funcionário público fica como? Fica encostado. É isso que acontece nas empresas estatais. Se você ficar tão incomodado quando eu reclamo disso, é porque você deve fazer parte do funcionalismo público vagal. Porque eu tenho certeza que tem uma série de funcionários públicos que são dedicados que não se incomodam com esse tipo de crítica. Eles sabem que eles são bons e eles têm emprego garantido mesmo que a empresa que ele trabalha seja privatizada, tá? Diante de tanto exemplo de bagunça, só peguei exemplos recentes, se eu for ficar aqui falando tudo, vai ser uma série de Game of Thrones aqui, várias temporadas e episódios, porque é infinito o quanto... Vocês já viram que todo dia tem alguma coisa o governo aprontando? É inacreditável. E aí vem ele, o senhor Lula e a senhora Gleisi Odebrecht falar que não podemos colocar os cortes nos ombros dos necessitados. Mas quem pediu para tu colocar o corte nos ombros dos necessitados? Corta essas porcaria aí. Mas eles escutam? Não, eles vão cortar da educação, da saúde. Assim, em algum momento, poderia até chegar nesse corte, mas tem muita coisa antes disso para cortar. Quando chegasse na hora de cortar algo da saúde e da educação, o Brasil já estava voando. O Brasil já tinha uma bolsa aqui mais de 100%, até chegar na necessidade de cortar a educação e saúde. Então, assim, não adianta vir com esse papo. Aliás, adianta, né? Porque os burros acreditam, né? Bom, diante de tudo isso, vocês entenderam que a situação é bastante crítica, embora as ações estejam baratas e algumas reportem bons resultados, elas ficam pressionadas por tudo isso. Só que em algum momento vai sair alguma coisa desse pacote fiscal, e mesmo não sendo aquilo que deveria ser, ele traz um grande alívio, as ações podem subir por um tempinho, mas vai ter ainda uma pressão, porque isso aqui é para corrigir parcialmente o buraco que esse governo está enfiando o Brasil, porque as contas não estavam desse jeito, tá? Como eu já mostrei em vídeos anteriores. Então, olha só, nós temos aqui a XP dizendo o seguinte, que essas medidas aqui que eles estão estimando, já que o governo ainda não falou, né, pode resolver temporariamente, aliviar, né, o curto e médio prazo até 2030. E aí vamos ter um novo problema para desenrolar, né? Eles estão adiando algumas coisas aqui, fazendo alguns cortes. O corte chegaria até 32,7 bilhões em 2026, o que na minha opinião é pouco, e 145,5 bilhões no longo prazo. É pouco, tá? É pouco isso aqui. Isso aqui é só para corrigir um pouco das besteiras que eles estão fazendo. Enfim, nós temos aqui em nota XP falando que avalia que o potencial econômico das medidas é relevante, mas pondera que não é definitivo para garantir a sustentabilidade do arcabouço fiscal. Cara, é a mesma coisa que o Meirelles disse, e aí teve gente que não concordou com ele, mas ele está certo no que ele fala, né? Bom, a nosso ver, o pacote de despesa é suficiente para aliviar as pressões do curto e médio prazo, em particular para os anos 2026 em diante, já considerando que os precatórios serão retirados do limite de despesas a partir de 2027. Então a solução deles é adiar o precatório, né? No entanto, ainda temos dificuldades significativas na manutenção do limite de despesa do arcabouço fiscal até 2030. Tem muita... cara, é que não para de gastar. Vocês viram o exemplo de quanto gasto. Você pega só os Correios, olha só a gastança que acontece ali. Você pega os companheiros com aumento de salário, é muita gastança, não dá assim.
Enfim, só para deixar bem claro, eu invisto desde 2007, eu vi desde o fim do governo Lula até todo o governo Dilma isso acontecer durante muitos e muitos anos. Era um rombo gigantesco, ainda bem que nós não estamos mais nessa situação. De novo, o Meirelles junto com o Temer, eles resolveram muitas coisas disso, né? Então, nós não estamos por esse buraco todo, mas ainda assim a situação tá feia, ela pode se arrastar por muito tempo. Você tem que ter paciência. De novo, durante o governo Dilma caía, isso aqui que vocês estão vendo é nada, caía uma vez atrás da outra ali, e nós nem estamos caindo quase, a queda pouca no ano. No governo Dilma eram quedas ali consideráveis e era dia após dia notícia ruim. Nós estamos revivendo o mesmo filme, tá? Isso não é novidade para mim. E se liga que no domingo eu vou comentar as ações que eu comprei e vou iniciar a promoção Black Friday aqui no canal, onde eu tenho meus cursos de investimento que te ensina a investir no Brasil, no exterior. Você vai aprender aqui a fazer análise fundamentalista, entender cada fundamento das empresas, fazer o valuation, e tem também o meu curso de opções que te ensina a ganhar dividendos com opções, proteção contra a queda nas suas ações. E no domingo eu vou anunciar então a promoção que eu vou estar decidindo qual colocar. Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!